Olá, vamos à sequência da jornada de trabalho falar do acordo de compensação de horas. Tá? O acordo de compensação de horas é um acordo onde eu faço com que o empregado trabalhe mais em alguns dias para compensar um outro dia. O mais comum é, por exemplo, o empregado trabalhar 48 minutos a mais de segunda a sexta para compensar o sábado e completar as 44 horas semanais. Por exemplo, o empregado trabalha 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta para não precisar trabalhar no sábado. Isso chama-se acordo de compensação de horas. Como o próprio nome diz, acordo, ele deve ser então acordado, deve ser feito um acordo por escrito, estabelecendo essa compensação. Vamos lá, ó. A duração normal do trabalho são 44 horas. Esse é o máximo que o empregado pode trabalhar. O que passar disso, nós veremos mais adiante, será pago como hora extra, né? Permite-se ao empregador celebrar acordo de compensação de horas com os empregados maiores, homens e mulheres. Opa, por aí a gente já vê, nós podemos detectar um detalhe, é somente para empregados maiores. Então, para o menor não é permitido fazer a compensação. Deve ser por escrito ou através de contrato coletivo de trabalho, aí com a participação aí do sindicato, né? Cujo excessos de horas de trabalho de um dia sejam compensados pela correspondente diminuição em outro, como eu falei antes, né? Então, eu trabalho lá 48 minutos a mais de segunda a sexta para compensar o sábado, ok? O que eu devo observar? Primeiro, tem que ser para maiores. Segundo, acordo por escrito. E terceiro, não deve ultrapassar o máximo de 10 horas diárias. Nós falamos agora em 48 minutos a mais, né? Poderia ser 2 horas a mais. Então, eu trabalho às 8 horas e mais 2 horas a mais para compensar um outro dia. Muito bem. Eu não posso jamais ultrapassar das 10 horas diárias no total da jornada desse empregado. Tá? Salvo, claro, 12 por 36, que nós vimos na aula anterior, é uma situação diferenciada, mas nos contratos normais de trabalho eu posso compensar, fazer com que o empregado trabalhe a mais em alguns dias para compensar um outro, mediante acordo por escrito, e esse trabalhar a mais, somando toda a jornada do dia, não deve ultrapassar 10 horas diárias. Assim, olha lá, tratando-se de acordo de compensação integral das horas do sábado, por exemplo, né, poderá o empregado trabalhar de 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta-feira. Lembrando, tá, antes que eu me esqueça, esse material que eu estou utilizando aqui está sendo disponibilizado na plataforma. Logo ao lado do vídeo, o que vocês estão assistindo, tem ali para fazer download esse material todo. Tudo que a gente está passando, a gente sempre procura trazer o material também complementar para a leitura, né, e para facilitar o estudo, ok? O acordo de compensação, ele deve ser anotado no livro ou ficha de registro, é outro fato importante, tá? Este acordo também deve ser por escrito, já vimos isso no mínimo em 2 vias, né? A inexistência do instrumento escrito descaracteriza a compensação e, consequentemente, será devido às horas extras. Onde está escrito isso? Súmula do TST número 85. Né? Então vejam, a súmula do TST, sempre fiquem de olho nas súmulas. Então a falta de ter um acordo por escrito descaracteriza a compensação de horas e, portanto, aqueles 48 minutos a mais que o empregado trabalhou para compensar o sábado serão considerados como horas extraordinárias, sendo devido o adicional de 50% no mínimo, conforme veremos mais adiante, porque pode ser maior dependendo de norma ou convenção coletiva de trabalho. Né? Ainda nesse sentido, olha a súmula 85 TST, diz que deve ser ajustado por acordo individual escrito, ok? O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. O que diz ali na súmula? Olha, a legislação autoriza o empregador a fazer um acordo de compensação de horas por escrito direto com o empregado. Não precisa ter a participação do sindicato. Porém, se na norma coletiva, norma ou convenção coletiva de trabalho, lembro lá nas aulas iniciais nós vimos os conceitos, né, de norma e convenção coletiva.
Se na norma ou convenção coletiva nós tivermos a previsão contrária, ou seja, impossibilitando de que se faça acordo de compensação, pode ocorrer. O sindicato prevê, olha, não é vedado fazer acordo de compensação de horários. Por exemplo, uma determinada categoria dentro da empresa, enfim, ou para qualquer trabalhador da empresa. Nesse caso, a empresa fica vedada. Então, é possível fazer o acordo de compensação? Sim, é garantido, é permitido por lei, porém, eu devo sempre verificar se na norma ou convenção coletiva existe vedação, ou seja, a impossibilidade de se fazer esse acordo. Se houver essa previsão, eu não posso fazer esse acordo de compensação. E, para finalizar ali, ó, o inciso 6º da súmula 85 diz que não é válida a compensação de jornada em atividade insalubre, salvo se houver a concordância, a licença, a liberação das autoridades de segurança e saúde do trabalho. Isso é o que diz lá no artigo 60 da CLT. Esse inciso ele vem de encontro com o artigo 60. Olha lá o artigo 60 da CLT. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes nos quadros mencionados da segurança e da medicina do trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministério do Trabalho, lembrando, né, que as atividades insalubres elas podem ser alteradas, agentes que antes eram insalubres deixam de ser e vice-versa, isso tudo mediante atos das autoridades. E no caso do Ministério da Economia, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, normalmente são quem emitem dados ou alterações relativos a agentes nocivos. Né? Então, o que ocorre ali? Nas atividades insalubres, é vedado fazer acordo de compensação, salvo, né, se houver licença prévia, o que diz ali, ó, licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho. Então, nesse caso, deverão ser necessários fazer exames locais e até a verificação de métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridade sanitária federal, estadual e municipal, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Então vejam só, nós temos aí a possibilidade de fazer a compensação de horários para trabalhadores que exercem atividade insalubre, ou seja, que ganham adicional de insalubridade, porém, para isso eu preciso de uma licença prévia das autoridades de segurança e saúde do trabalho. Então, o ideal é que a empresa se dirija até um posto do Ministério do Trabalho, procurando a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, para verificar quais os procedimentos para ter essa licença e finalmente poder fazer um acordo de compensação com os empregados que têm atividade insalubre, se achar necessário, né? Então, é possível sim, tem os cuidados que devem ser tomados, como, por exemplo, ver se tem a previsão contrária em norma coletiva de trabalho e tomar o cuidado que não pode ser para menores e não pode ser para atividades insalubres, salvo se houver uma licença prévia das autoridades de segurança e higiene do trabalho. Tá? Então, compensação de horário seria isso. Até a próxima aula, um forte abraço.